Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 9. Glória a Deus. Estou à vontade, porque agora são apenas 7h18 da noite. Aleluia. Glória a Deus. O meu relógio ali de 7h18. Viu? Então fica tranquilo que o nosso culto, entendeu? Vai terminar só 10 horas da noite. Então eu estou feliz aqui com esse relógio. Aleluia. Fala com seu irmão assim, murmura não, irmão, glorifica. Glória a Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo de número 9. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. E eu tenho certeza disso. Glória a Jesus. E por mais que às vezes a gente fala muito, mas o meu assignment hoje não é muito difícil. Porque eu preciso só fazer uma coisa, que você entenda nesta noite, ao sair desta casa, quão importante é ter uma aliança com Deus. Meu assignment nesta noite é que você saia daqui entendendo como Deus vê uma aliança. E como isso pode mudar radicalmente a sua vida. Gênesis capítulo de número 9, a partir do versículo de número 8. Amém? Diz assim: E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto, ou a minha aliança convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra, e eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. Um concerto, uma aliança de Deus por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer chuvas sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Amém. Senhor Deus, nós queremos te louvar por esta noite tão feliz na tua casa. Esta noite tão abençoada na tua presença. Onde, Senhor amado, nós sentimos a liberdade de poder te adorar e te exaltar. E sentimos, ó Deus amado, a tua presença de maneira tão gostosa, Senhor, que o nosso desejo é continuar te louvando e te adorando a noite inteira. Porque não tem coisa mais gostosa, Senhor, do que estar na tua casa, na tua presença, e vendo a tua bênção sobre a vida dos teus servos. De ver o Senhor amado, o Senhor prosperando e abençoando e renovando e fazendo sonhos se tornar realidade na vida dos teus filhos, e isso é algo glorioso. Te rogamos que nessa noite isso continue operando em nosso meio. Que a tua palavra, Senhor amado, seja clara nos nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso coração. Senhor amado, que
a minha voz se cale e a tua voz seja ouvida no santuário. Que os teus filhos, ó Deus amado, entendam claramente o teu desejo nesta noite, ao saírem da tua casa, Senhor amado, que saiam conscientes que o Senhor é um Deus de concertos, de aliança, de pacto. O Senhor é um Deus que firma a tua palavra, Senhor amado, e isso, Senhor amado, é algo extraordinário para nós. Ministra em nossos corações, abençoa o teu povo, traz, ó Deus amado, alegria, traz gozo, traz satisfação, traz saúde, traz libertação, traz, Senhor amado, salvação para os teus servos. Abençoa não só esses que estão aqui neste santuário, mas todos os teus filhos que estão, Pai querido, ligados conosco através da internet. Senhor, que o Senhor venha alcançar a vida dos teus filhos aí também, Pai querido, em todos os cantos da face da terra. Que o Senhor venha abençoá-los, ó Pai querido, de maneira especial, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Podes assentar adorando a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Antes de começarmos a meditar, eu quero também agradecer a todos os nossos amados irmãos que nos ajudaram ontem, né, a fazer aqui aquele breakfast. Quantos vieram no breakfast ontem que foi bênção aqui? Amém? Glória a Deus. Tivemos momentos agradáveis aqui, foi bênção. Glória a Jesus. Eu desenferrujei um cadinho minha mão, né? Muitos anos de restaurante, aí agora eu parei. Glória a Deus. Aí tinha o chefe Ricardo, né, ali na cozinha. Eu era o dishwasher dele. Glória a Deus. Mas foi bênção, foi bom. E todos os irmãos que nos ajudaram, quero agradecer de coração. São momentos agradáveis que passamos na casa do Senhor, assim como era a igreja primitiva, irmãos. Nós temos que entender que somos, na verdade, uma comunidade. Estamos ligados em Cristo, né? E para todas as coisas, não somente no que diz respeito a coisas espirituais, mas também no nosso dia a dia. Nós precisamos estar unidos uns com os outros. Amém? Com certeza, segurança, certeza, confiança são coisas que todo ser humano busca. Não existe nenhum ser humano na face da terra que não busque isso, que não busque a segurança, a confiança, a certeza daquilo que ele está fazendo. Todos nós, quando nós pensamos em fazer qualquer tipo de investimento para o futuro, o nosso desejo é entender que este investimento, quer seja sentimental, financeiro ou físico, qualquer tipo de investimento que nós vamos fazer, nós fazemos uma como é que se diz assim, uma pesquisa, né? Nós damos uma olhada. Ninguém investe tempo, dinheiro, talento, sentimento em nada que você não sinta pelo menos algum tipo de segurança, algum tipo de confiança. Se você é assim, diga glória a Deus. Por exemplo, o que todo mundo gostaria de saber, né? É ter a revelação do stock market, né? Se tivesse assim, né, uma máquina do tempo, né? Poder ir lá na frente e descobrir assim, né? Qual vai ser o estoque que vai, né, bombar no futuro. Aí voltar, assim, agora eu vou investir tudo que eu tenho nele, porque eu tenho certeza, tenho convicção que eu vou ficar bilionário. Por exemplo, né, antes da Apple fazer o telefone, o estoque dela não valia nada. Quase ninguém tinha Apple Computer em casa. Que negócio assim que Macintosh, na verdade era Macintosh, né? Nem tinha Apple lá, mas o negócio era Macintosh. Ninguém queria nem saber de Macintosh, estava quase falido. O estoque não valia nada. Mas aí de repente os caras começaram a inventaram um negocinho chamado, né? Um telefonezinho, né? Apple. E aí, irmão, o estoque deles, ó, e continua. Mas ninguém sabe, quando o cara vai investir na bolsa de valores, ele tem algumas previsões, ele tem algumas coisas e tal, mas certeza absoluta que vai dar certo, não tem. Todos, quando começam um relacionamento, né? Começa a conversar, bater papo, né? Vai no cinema, entendeu? Com uma pipoquinha junto, vai no parque,
tal. Mas, né, sempre com o pé atrás, dando uma olhada, será que esse troço vai dar certo, se não vai, entendeu? Ela que riu ali, ela, e não gostei muito, foi meio esquisito aquele negócio, entendeu? Mas quando ela dá um sorriso sem gargalhada é bonito, não sei, acho que dá, não sei se dá, entendeu? E ela fica olhando para ele, fica aquele negócio. E antes de realmente fazer um investimento sentimental 100%, a pessoa vai, né, esquadrinhando, testando, vendo e tal, porque não tem a certeza, 100% a segurança. Será que esse troço vai dar certo? Será que vai mudar? Será que não? Todos nós que vivemos na face da terra temos essas questões. Nós buscamos coisas que nos dão segurança. Coisas que, sabe, não, olha, pode, isso aqui é 100%, né? Take it to the bank. Às vezes you can't. Às vezes o negócio não dá certo. E isso deixa qualquer um de nós sem paz, sem alegria. Às vezes perdemos a saúde. Às vezes quando fazemos um investimento muito alto, seja ele financeiro, seja ele né, de tempo ou sentimental, que seja. E às vezes quando a gente começa a ver que as coisas não estão indo bem do jeito que a gente está achando que devia de ser, e a gente começa a achar que vai perder, e começa a nos roubar a paz. A gente começa a ficar meio desesperado. Fala, rapaz, eu botei tanto tempo em cima desse negócio e agora esse troço está dando errado. Não é assim que eu projetei. E como é que eu vou fazer para ver se eu salvo alguma coisa? Ou relacionamento, quando começa meio, né, e tal. E eu achei que era para a direita, foi para a esquerda. E essas coisas nos roubam a paz. Essas coisas nos roubam a nossa, sabe, a nossa alegria. Às vezes roubam a nossa saúde, rouba o sono. A gente deita e não consegue dormir, porque a gente começa a pensar naquele negócio e analisar como é que eu posso fazer para mim minimizar a minha perda. Para mim não perder tudo que eu investi, pelo menos salvar alguma coisa. E as nossas vidas são cercadas desses sentimentos, desses problemas, dessas dificuldades, por causa dessas inseguranças que temos, de tudo que fazemos, porque o amanhã pertence a Deus. Eu falei que o amanhã pertence a Deus. Não adianta. Jesus estava conversando uma vez, falou assim, rapaz, para com esse negócio. Eu acho que Pedro estava junto na conversa. Quando Jesus começou a dizer, falou assim, olha, para, vocês estão muito, sabe, preocupados. Preste atenção, vocês estão pré-ocupados. Pré-ocupados. Vocês estão se ocupando antes da hora. Certo? Eu nunca vi ninguém pós-ocupado. Já conheceu alguém pós-ocupado? Porque depois que aconteceu não tem mais que preocupar. Já fui. Certo? Você tem que estar ocupado. Porque na verdade, Jesus nunca chamou ninguém à toa. Dá uma cutucada de leve no vizinho e fala assim, ó glória. Jesus nunca chamou ninguém à toa. Sempre chamou as pessoas que estão ocupadas. Mas quando diz respeito a se preocupar, Jesus falou assim, não, aí você exagera. Porque a arte da vida cristã, irmão, a grande arte da vida cristã, é um negócio chamado equilíbrio. O segredo da vida cristã é equilíbrio, irmão. Porque se você olhar, todos os pecados são desequilíbrios. É impossível você ser equilibrado e pecar. Você pode olhar, todo pecado que você cometer é desequilíbrio. Por exemplo, comer é pecado? Não. Né? Agora, uma pessoa desequilibrada, ela não consegue comer só o suficiente.
E aí o que acontece? Ela come demais. E quando ela come demais, ela vira uma pessoa glutona. Ei, mistério. E glutonaria já é pecado. Porque é desequilíbrio. Certo? É aquilo que é demais, que você não precisa. Desequilíbrio é exatamente isso. Porque para você equilibrar alguma coisa na balança, você tem que botar o mesmo peso dos dois lados. Né? Lembra a balança do Departamento de Justiça, né? Você vê, é dessa balança que eu estou falando, viu? Não é essas digital hoje em dia, entendeu? Estou falando aquela lá mesmo, entendeu? Que tem dois pratinhos um do lado do outro. A turma mais nova, depois dá um Google aí que você vê, né? Agora não, depois. Certo? Então, é o mesmo peso, a mesma medida dos dois lados, que tem a ver com equilíbrio, tem a ver com justiça, tem a ver com o que é correto, com o que é reto, certo? Então, tudo que você sai fora vira pecado, é desequilíbrio. E Deus e Jesus começam a conversar com seus discípulos assim, olha, para de se preocupar. Ou seja, você começa a se ocupar com coisas antes da hora. Por exemplo, se o seu apontamento, certo, no advogado é amanhã, não adianta estressar hoje não, filho. Se você estressar hoje, qual é a mudança que vai trazer? Você vai ter que esperar amanhã até 3, 4 horas da tarde, whatever que for o apontamento anyway. Entendeu? A única coisa que você está fazendo é trazendo o quê? Mais prejuízo para você. E isso por causa da incerteza do amanhã. Aí Jesus fala assim, olha, dá uma olhadinha para as aves do céu. Você já viu algum corvo dirigindo um trator? Já viu? Já viu um tico-tico com a enxada na mão? Hã? Já viu? Algum urubu, né? Fazendo um plantio assim, né? Os urubus assim plantando milho e tal, né? Vamos plantar milho aqui, gente, e tal, porque né, o inverno está chegando aí, a gente tem que... Né? Você olha para você ver, o passarinho não está nem aí porque vai comer amanhã. Por que ele não se preocupa? Porque ele sabe que Deus cuida dele. Então você olha, dá uma olhadinha nos lírios do campo. Você já viu como é que eles são bonitos? Certo? Me ajuda aí as marcas aí, agora me fugiu, né? As marcas de roupa famosas aí, né? Michael Kors, Gucci, Versace, entendeu? Esses caras aí ficam querendo imitar aquilo que Deus fez. E não consegue. Jesus falou assim, olha aí, ó. Salomão que era inteligente, entendeu? Se Salomão fosse estilista do dia de hoje, rapaz, Versace ia pedir ele conselho. Gucci ia bater na porta dele e falou assim, Salomão, deixa eu trabalhar na tua empresa. Entendeu? Porque tu é o cara, meu irmão. Tu, rapaz, você pensa em cada coisa, os seus designs são assim, off the chain. Ele era um camarada que pensava nas coisas, nos mínimos detalhes. A rainha de Sabá, quando foi lá, ela ficou de boca aberta. Não só com a sabedoria dele, mas os detalhes. Falei assim, olha, rapaz, eu estou assim, estou perfeito. Olha, não me falaram a metade. A maneira que o pessoal de vocês veste, como vocês se sentam à mesa, como vocês adoram a Deus, certo? Os talheres, os copos, vocês são, rapaz, vocês são demais. Vou copiar tudo. Tudo que você está fazendo aqui eu vou copiar no meu reino. Salomão falou assim, pode copiar, filho, pode copiar, porque a sabedoria que Deus me deu, dá para você copiar, ainda faço um bocado de coisa nova ainda, está na bênção. Entendeu? Jesus começa a falar assim, dá uma olhada nas plantas. Você viu aí? Você já viu alguma planta costurando? Você já viu alguma planta já com design? Né? Qual é a cor que eu vou usar aqui? Eu falei assim, olha, não, ela não faz nada disso. E nem Salomão, em toda a sua sabedoria, conseguiu se vestir igual uma delas. E olha aí, hoje ela está aí, amanhã você mete a faca nela, bota lá na sua mesa, ela seca, você joga no lixo.
Mas o Deus tremendo que você diz que serve, cuida delas, veste elas. Então essas coisas que você acha que estão efêmeras, Deus está falando assim, olha, não estressa não, para de se preocupar com as coisas de amanhã. Se ocupa só com as que você tem que fazer hoje. E creia que Deus está te abençoando. Creia que Deus tem o seu futuro nas mãos dele. Creia que Deus está trabalhando em seu favor. Diga aleluia. Eu tenho quase certeza que Pedro estava lá naquele dia. Porque depois, lá na carta dele, ele falando para os irmãos, falou assim, irmãos, deixa eu ensinar uma coisa para vocês que eu aprendi com Jesus. Lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade. É outra palavra para preocupação. Porque você fica muito ansioso, sabe? Muito ansiosa, muito estressado. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Como é que acontece? Como é que faz? Não sei das contas. Senhor, para de ficar preocupado, para de ficar estressado e aprenda que você tem um Deus que ele faz aliança. Esse é o grande problema nosso. Nós não entendemos o que é uma aliança. Nós nunca paramos para realmente olhar profundamente o que é uma aliança, o que é um concerto aos olhos de Deus. Por exemplo, existe um versículo bíblico que a maioria dos irmãos aqui, com certeza, sabem falar de cor e salteado. Eu vou pedir meu jovem para jogar aqui na tela aqui para mim. Por exemplo, eu vou falar o endereço e você me fala o que está escrito. Certo? Amém? Vou falar aqui o versículo bíblico. Eu tenho certeza que a maioria vai conseguir falar. Certo? Jeremias 33, 3. Manja? Você viu como é que tem um monte de gente, sabe? Jeremias 33, 3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não. Agora Jeremias 33, 20. Na Bíblia, sem olhar na Bíblia. Somebody, anybody. E a grande questão, sabe o que é? O problema é que Jeremias 33, 3 foi tirado fora do contexto. E toda vez que a gente fala ele fora de contexto. E a grande realidade é o que Deus está falando quando Jeremias está preso. Jeremias está preso, ele está cabisbaixo, ele está chateado, ele está atribulado. E aí vem Deus e fala com ele. E diz, Jeremias, meu filho, fica atribulado, triste não. Sabe o que você deve fazer? Você deve clamar a mim. Você deve orar a mim. Se você fizer isso, eu te respondo. E aí sabe o que acontece? Eu vou te anunciar coisas grandes e firmes a respeito do seu futuro, que você não sabe. E essas coisas vão trazer tanta segurança e tanta alegria e tanto, sabe, paz para o seu coração. Porque toda vez que nós olhamos esse versículo, a gente acha assim, não, vou clamar, Deus vai me dar, e a gente tira fora de... Olha que lindo o versículo de número 20. Jeremias 33, 20. Entre muitas coisas que Deus revelou para ele. Joga lá, Jobe. 33, 20. Assim diz o Senhor, se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia e nem a noite aconteçam no tempo em que está determinado para vocês, 21. Então poderá ser quebrada a minha aliança com o meu servo Davi. E neste caso, ele não mais terá um descendente que reine no seu trono. E também será quebrada a minha aliança com os levitas, que são sacerdotes e que me servem. Volta no 20. Deus estabeleceu leis
pactos e alianças. Exatamente porque ele conhecia quão vulneráveis nós somos. Como que a gente se preocupa e se preocupa e fica angustiado com as incertezas do futuro. Por isso ele olha para Noé, no meio de uma geração corrupta, no meio de um monte de gente que não queria nada com Deus e só queria fazer coisa errada. Deus olha do céu e Deus sempre tem um número em mente, certo? Para dar mais uma oportunidade. É incrível, irmão. É incrível. Uma vez ele virou para o profeta e falou assim: olha, procurei alguém que estivesse na brecha, orando para essa cidade para me não destruir. Não achei ninguém. Por isso eu fui lá destruir. Ou seja, se tivesse alguém na brecha, clamando, Deus não destruía. Dá uma cutucada no teu irmão e fala assim: a tua oração é importante. Sua oração é importante. A sua oração é importante. Chega um dia que Deus desce do céu, começa a falar com o servo dele e diz assim: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Chega! Vou acabar com aquela turma. O homem de Deus começa a conversar e dialogar com Deus, ou em outras palavras, ele começa a interceder. E ele começa a dar um número para Deus, dizendo: Senhor, se tiver tanto, o Senhor destrói. Deus diz: não, maravilha. Ele sabia que não tinha, ele abaixou de novo, né? Ele, coitado, ele não leu aquele livro The Art of the Deal, né? Ele não soube barganhar com Deus, certo? Se ele tivesse começado assim com o número mais baixo, quem sabe, né? Ele começou alto demais. Mas Deus foi aceitando a conversa dele. Ele foi abaixando o número, até que chegou o número que não tinha, e Deus destruiu a cidade. Mas me faz entender que se tivesse aquele número, Deus não haveria destruído a cidade. Diga para o seu irmão assim: olha, a sua vida de santidade é importante nessa cidade. O crente em Jesus Cristo tem que acordar e deixar de ser besta. Não é a gente achar que são melhor do que ninguém, não, irmão. Presta atenção. Você tem que ser humilde. Mas você tem que entender também por que que Deus te colocou aonde Deus te colocou. E o que que Deus te deu para você fazer. Você é para influenciar e não para ser influenciado. Diga amém. Você é para estabelecer a cultura e não aceitar a cultura pré-estabelecida. Se você olha na Bíblia, você vai ver tantos homens e mulheres que fizeram a diferença, que mudaram o quadro da história, de cidades, de nações, de povos, porque eles entenderam o que Deus tinha colocado na vida deles. E nós temos que entender isso. A gente tem que tomar a nossa posição, porque o diabo quer que você creia que você não vale nada, que você não pode nada, que a tua oração não vale nada. Isso é uma mentira, irmão. Tiago escreveu e disse: olha, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, Elias era tentado do mesmo jeito que eu e você somos tentados. Naquele tempo era cavalo, né? Não era carro. De repente passava um cara com um cavalão bonito assim. Aí Elias olhava assim: puxa vida, não podia ter um cavalo desse, né? Rapaz, o cara, né? E já querendo, desejando já, né? O cavalo do camarada. Hoje a gente fica olhando o carro do cara, né? Deseja, né? Fala assim: nó, carraço, nossa, Deus me dá um carro desse. Certo? A Bíblia fala: ele é igualzinho, irmão. A gente fica endeusando o cara, achando que foi ele que fez o mistério. Quem fez foi Deus. O que ele entendeu foi o posicionamento que ele tinha que ter diante de Deus. E deixou Deus usar ele. Tiago diz assim: olha, sujeito às mesmas paixões. Passava raiva igual a gente, entendeu? Sentia fome igual a gente, ficava com vontade de xingar os outros igual a gente e tal. Mesma coisa, só que ele era um homem que entendia o poder da oração, o poder da comunhão com Deus. Ele sabia se submeter diante de Deus. E falava assim: eu estou com vontade de xingar, estou com vontade de bater, estou com raiva, estou assim, estou assado, mas Senhor, eu estou aqui na tua presença. E a presença de Deus acalmava ele, transformava ele, enchia ele de graça. Ele sentia vontade, mas ele não fazia. Diga amém.
A diferença nossa é que a gente sente vontade e faz. Cutuca teu irmão e fala assim, não, glória, querido. A diferença, são pequenas diferenças. E ele diz, ó, ele orou e Deus ouviu a oração. E as coisas aconteceram no mundo espiritual e no mundo físico por causa da oração de uma pessoa. O diabo quer dizer para você que a sua oração não vale nada, mentira. Só porque você é tentado, só porque o diabo fica querendo te armar laço, só porque você, sabe, tem problemas, dificuldades. Aí o diabo me fala assim, você estava lá todo trabalhando, vem orar? Fica esse negócio, não. Fala assim, não, diabo, você está enrolado, meu irmão. Entendeu? Porque eu vou orar assim e agora eu tenho que orar mais do que antes. Se você não quiser que eu ore, não me tenta. Pronto, entendeu? Se eu não me tentar, eu não oro. E aí o que acontece? Ele não vai conseguir ficar sem te tentar. Aí é bom que você também não pode ficar sem orar. Diga aleluia. Glória a Deus. Nós temos que entender isso, irmão. E quando Deus olha do céu, diz assim, eu vou destruir todo mundo. Se tivesse, de repente, um número, como essas outras oportunidades, quem sabe Deus não destruiria a terra inteira. Mas não tinha. Tinha um homem. E a Bíblia nem fala que os filhos eram gente boa, que a nora era gente boa, que a esposa era gente boa. A Bíblia fala que era ele. Ele era o cara. Fala dele. Por isso que você tem que entender, independente do posicionamento da sua esposa, do seu marido, do seu pai, do seu filho, o negócio é você e Jeová, meu filho. É você e Deus. Se esperar pelos outros, você fica mal. Quer os outros não vai, você também não vai. O negócio é o seguinte, entendeu? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas se alguém vacilar, vai ficar para trás, porque eu vou continuar servindo do mesmo jeito. E você tem que entender essas coisas. Deus olha e fala assim, ó, gostei daquele cara. A Bíblia diz assim, Deus e Noé achou graça. E não era ainda a dispensação da graça. Olha que coisa. É quando você olhar na dispensação da lei, tinha gente já cheia do Espírito. Antes de, sabe, é Deus abrindo concessão para pessoas que não querem viver de maneira ordinária, certo? Mas querem viver de maneira extraordinária com Deus, diga aleluia. Que são capazes de ir além, de confiar em Deus, de crer em Deus, de apostar em Deus. E Deus fala para ele, olha aqui, ó. Primeira coisa, eu vou te trazer uma revelação. Mesma coisa que eu fiz com Jeremias. Clama a mim. Certo? Então eu vou te falar do futuro, porque o futuro pertence a Deus. E o salmista diz que Deus revela os seus segredos aos seus amigos. Deus quiser revelar, Ele revela. Você não precisa de cartomante, você não precisa de horóscopo, você não precisa da tia, não sei das quantas, entendeu? E não sei de que. Você precisa de ter comunhão com Deus, meu irmão. E se você clamar, Ele fala contigo. Seguinte, vou te revelar um negócio. Vou destruir tudo, vou acabar com tudo. Só que eu gostei de você. E eu vou te dar uma oportunidade única e exclusiva para você. Irmão, você já imaginou o que é isso? Por exemplo, você já recebeu no correio algum convite VIP, dizendo que aquilo ali é um negócio assim muito, entendeu, restrito, que um certo número de pessoas, entendeu? E você é uma das escolhidas, e aquele negócio bem feito no papel e tal. Você não se acha o cara? Rapaz, esse negócio aqui não, entendeu? VIP, meu irmão, olha aí, ó. Saía para pouca gente e tal. Na verdade, é vendedor querendo passar a perna, né? Mas ele conhece como é que o ego do ser humano funciona, entendeu? E faz esse negócio. Mas você já imaginou Deus, que não está querendo te vender nada, não está querendo nada de você, muito pelo contrário, Ele quer te dar. Você perdeu a oportunidade, não, glória a Deus. Exclusividade para você. Por quê? Porque eu tenho visto o teu posicionamento. Eu tenho visto como você anda. Então o negócio é o seguinte, é parceria. Por isso que você não pode estar preocupado, mas você tem que estar ocupado. Porque as bênçãos de Deus é em parceria com o ser humano. Tem gente que acha que é o seguinte, eu vou fazer, entendeu?
esse negocinho aqui, ou vai aquele negocinho lá e tal. Aí Deus vai fazer, vai aparecer um milagre. Entendeu? Papai Noel vai com a varinha de condão, mágica. Não é assim. Deus faz uma parceria. Falou, Noel, eu vou te salvar. O negócio é o seguinte. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai construir um barco. Entendeu? Para mim te salvar. Querido, dá uma olhadinha no tamanho do negócio que ele teve que construir. Olha o tempo que levou. E naquela época não tinha Home Depot não, viu? Naquela época não tinha Power Tools. Não tinha The Waltz, entendeu? Milwaukee. Não tinha nada desse negócio, não. Não tinha nada, não tinha eletricidade. Negócio antigamente não era... Não. Antigamente, meu irmão, era... Pegava o filho dele, segura lá. Peraí, vamos... Olha o tamanho. Aqui nos Estados Unidos, eu não lembro onde ele lugar que é, ele reconstruiu uma réplica da Arca de Noé. Inclusive, você pode ir lá fazer turismo. Entendeu? Exatamente dentro das medidas bíblicas, a arca. Enorme. Você pode ir lá, entendeu? Depois eu descubro o lugar aí e digo para você, se quiser lá fazer um turismo. O tamanho exato, o negócio é enorme. Levou não sei quantos anos eles para construir. Hoje, com pau a tudo não é que tem direito, viu? Você vai construir. E eu vou fazer uma aliança com você. E quando eu mandar o dilúvio, você e a sua família, por extensão, serão salvas. Diga glória a Deus. Ele trabalhou. E ele teve que crer. Primeiro, que aquele projeto que Deus deu, era possível ser feito. Que ele fez algo que nunca tinha sido feito antes. Você já imaginou se Deus pedir para você fazer um negócio que nunca foi feito antes? Desse tamanho? E aí? Você faz, começa, vai até a metade, quase termina. O que você vai fazer? Ele foi até o fim, irmão. E ele fez tudo o que Deus falou para ele. Porque uma aliança, um concerto tem dois lados. Diga amém. Um contrato. Deus fala assim, olha, eu vou fazer assim, 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 assim para você. Viu? E o que eu quero de você é que você faça assim, 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 assim. Amém? A parte mais difícil, mais complicada, é sempre a de Deus. A que Ele dá para nós é sempre a mais fácil. É só fazer. Ele fez. Deus mandou o dilúvio. Ele foi completamente salvo do dilúvio com a sua família. Agora para e pensa. A Bíblia não diz que Deus revelou para ele quanto tempo ele ia ficar na arca. Diga aleluia. Deus falou, eu vou mandar o dilúvio, vou acabar com todo mundo. Você vai construir uma arca, eu vou salvar você e sua família. Beleza? Beleza. Construiu a arca, botou os animais. Deus falou assim, agora chegou a hora, entra aí. Fechou, mandou dilúvio. Plum, negócio todo. Aí, primeiro dia. Segundo dia. Primeira semana. Segunda semana. Rapaz, vai estar lá dentro. E a incerteza do amanhã? Porque a gente lê a Bíblia e vai muito rápido. A gente não para ver esses detalhes. Oh, glória, salvou, maravilha. Mas peraí, se você estivesse no lugar dele, o que não passava na sua cabeça? Fala, rapaz, será que Deus mudou de ideia? Será que Deus, em vez de acabar com a minha família e comigo no dilúvio, Ele vai deixar a gente morrer de fome aqui dentro? Até quando que a gente vai ficar aqui? A gente vai começar a matar esses bichos tudo aqui dentro, comer para não morrer de fome. E a hora que acabar os bichos tudo aqui dentro? Como é que a gente vai fazer? Certo? Você já imaginou os ataques que não devem ter vindo na cabeça dele, da família dele, dos filhos dele? Que não estava sozinho. Você que é pai de família, quantas vezes você não foi questionado nas suas atitudes? Coisas que Deus te deu um direcionamento e Deus deu para você que é o cabeça. Que às vezes Deus não tem que falar com todo mundo não, meu irmão. Ele fala com o líder e acabou, ué. Porque afinal de contas, ele fazia assim. Lá no passado, e ele continua fazendo na Bíblia. Quando Deus parecia e falava com Moisés, Moisés faz assim, assim, assim. Vai lá falar com o pessoal. Deus não chegava lá, senta aí Moisés, agora sou eu. Gente,
Moisés vai fazer assim, viu já? Amém? Tá bom, gente? Glória a Deus. Vai lá, Moisés, já falei com o povo, pode ir. Não, Deus falava com ele. Quantas vezes as pessoas questionaram Moisés e quiseram apedrejar e acabar com ele? Não sei lá, hein? Ele tá falando que foi Deus que falou, mas... Você escutou Deus falar com Moisés? Você escutou? Não escutei nada não, meu irmão. Sei lá, hein? Tudo bem que o mar abriu lá e tudo e tal, nós estamos aqui e tal, mas cadê a água? Peraí, meu irmão, conversa é essa? De repente, entendeu? O poder de Deus era só até ali, acabou a bateria, meu irmão. E agora? Agora nós estamos no sal, porque o poder foi só para abrir o mar vermelho, chegamos no deserto, acabou o poder, não tem água, não tem pão, não tem água, vamos morrer aqui. Era melhor morrer lá. As incertezas, irmãos, do dia a dia, certo? Nos traz essa insegurança. E quem sabe você, como líder, como pai de família, como mãe, que teve que tomar uma decisão que Deus te deu e de repente a sua própria família começa a se levantar contra você. Será que não aconteceu alguma coisa dessa lá dentro da arca? A mulher do filho de Noé levanta lá e... meu amor, tá achando que teu pai tá ficando doido? Olha aí que nós vamos parar. Já passou 10 dias, nada. Fala com ele lá, meu amor. Quem sabe o filho foi lá falar com... Ô pai, tudo bom? Bom, meu filho, como é que tá? Ô pai, vou fazer uma pergunta pro senhor? Fala, meu filho. Eu sei que o senhor é homem de Deus, e Deus fala com o senhor, afinal de contas, Deus falou que ia vir um dilúvio, veio, mandou o senhor construir arco, o senhor construiu e tudo, legal, beleza, né? Mas, não estou meio preocupado, pai. Fala, meu filho, o que é? Pai, é que já passou 15 dias, meu irmão, e... Deus não falou nada com o senhor, não? Até quando vai ser esse troço? E aí? E aí, o que você faz? Quando você é líder na sua família e Deus te dá uma direção só até aquele momento e não te fala mais nada dali para frente. E aí, as pessoas começam a questionar você. E daí? O que você vai fazer? Vai inventar? Não, meu filho, o negócio é o seguinte, eu vou ter uma reunião com Deus aí semana que vem, entendeu? Já está agendado, fica tranquilo. Vou falar com ele esse negócio. Foi mais de 40 dias, irmão. E daqui a pouco ele solta um bichinho lá para saber se tinha terra seca. Solta outro bichinho lá e tal. Mas sabe o que é tremendo? É que Deus tinha feito uma aliança com ele, um pacto com ele. E sabe o que é extraordinário? É o texto que nós lemos, que a Bíblia diz que era uma aliança eterna. Uma aliança eterna. E a aliança que Deus tinha feito com ele, através dele, não era só para ele, era para toda a sua descendência e para todos os seres humanos. O negócio era tão tremendo que a aliança que Deus fez com Noé lá no passado, ela continua sendo abençoadora para mim e para você até o dia de hoje. Essa incerteza do amanhã vai embora quando você começa a descobrir que o Deus que você serve, ele faz pactos e alianças conosco. Que quando ele fala alguma coisa, irmão, pode passar o céu e terra, mas as suas palavras não passam. Aquilo que ele falou, ele cumpre. E ele vira e fala assim, olha, eu vou cumprir isso que eu falei com você, e eu vou fazer um negócio. Deus precisa ser lembrado de alguma coisa? Será que alguém tem que lembrar Deus de alguma coisa? Aí Deus, como trata com o ser humano, tem que falar na linguagem que a gente entende, não é? Aí Deus vira para ele e fala assim, olha, e para tirar essa incerteza do seu coração, segurança, certo, eterno,
eterno entre eu e você, cara, o meu eterno entre eu e você, cara, o meu arco. O arco que a turma roubou aí. Hã? Roubaram o arco aí. Mas na realidade esse arco é divino. E tanto é que esse arco está no céu. Se você ler Ezequiel viu isso lá no céu. Certo? O arco da glória de Deus. Então eu vou colocar o meu arco no céu. Sabe para quê? Para me lembrar que eu tenho um concerto com você. Tá bom? Peraí, ó. Deus precisa se lembrar de alguma coisa? Deus sabe o nome de todas as estrelas. Nome. Nós não sabemos nem o número. Mas eu vou botar aqui para me lembrar. Entendeu? Então quando começar a chover, aí aparece o arco, aí eu lembro, aí eu seguro a chuva, aí você fica tranquilo, entendeu? Porque senão, você já imaginou o estresse que não era Moisés, na vida de Noé e da família dele, toda vez que chovia? Dizia aquele ditado, né, que gato escaldado tem medo de água fria, né? Vê a água fervendo, batendo no lombo do bicho, queimou, toda hora que ele vê água, pode ser água gelada, ele sai correndo. Mas sei lá, ué, você já imaginou na cabeça deles, né? Terra seca e tal, aí começaram a plantar e colher e tal, aí daqui a pouco um belo dia e tal, o céu começa, né, a ficar meio escuro, assim, meu Deus do céu, nossa, outro dilúvio, bem que eu falei com a minha irmã, viu, eu vi ela fazendo aquele negócio ontem, eu sabia que Deus não ia gostar, olha aí, ó, vamos morrer tudo por causa dela de novo. Imagina, os primeiros pingos começaram a cair, o desespero. Fala, caramba, é de mais uma vez, acabou. E dessa vez agora não tem nada. Porque a realidade foi que toda aquela geração não sabia de nada. Deus falou com Noé. É claro que Noé foi pregador de justiça e ele anunciou para o povo, dando oportunidade para eles receberem a bênção. Mas foi ele que falou, não foi Deus. Será que Deus agora está fazendo sem falar nada com a gente? Mas aí daqui a pouco aparecia o arco-íris lá no céu. Não, gente, calma, é só chuva normal. Glória a Deus, é só chuva, a gente precisa de chuva. Não é dilúvio não, porque nós temos uma aliança com Deus. E Ele colocou um sinal no céu para nos relembrar que isso nunca mais vai acontecer nas nossas vidas. Pergunta o seu irmão, você tem uma aliança com Deus, querido? Eu tenho que terminar o meu tempo, já se esgotando. Eu tinha tanta coisa mais para falar para você. Mas este texto de Jeremias 33, leia com cuidado em casa. Porque Deus está dizendo para ele o seguinte: meu filho, eu estabeleci leis. E não tem coisa mais gostosa que dá segurança, são leis imutáveis. Por exemplo, certo? A lei da gravidade. Quantos dão glória a Deus pela lei da gravidade aí? Amém? Você já imaginou se a lei da gravidade não fosse algo estabelecido por Deus, que é imutável? Como é que seria? Aí um dia, certo? Você está assim caminhando na rua, aí daqui a pouco você está igual astronauta no céu. Porque a lei da gravidade cismou de ir embora. Aí você fala, Jesus amado, e agora o que acontece? Está todo mundo flutuando no ar. E tal, aí daqui a pouco a lei da gravidade cisma voltar de novo. Aí só quando ela volta, meu amigo, você está a 10 pés de altura. Você tem que entender que são leis estabelecidas por Deus para trazer ordem, paz, tranquilidade. Quando Deus criou o mundo, Ele estabeleceu o sol, Ele estabeleceu a lua, Ele estabeleceu os tempos. E Ele está falando com Jeremias, Jeremias, se for possível quebrar a aliança que eu fiz com o dia e com a noite, então é possível quebrar qualquer outra aliança. Então o dia que você conseguir quebrar essa aliança que eu fiz, você vem conversar comigo. Desde que o mundo foi criado, dia e noite, sol
e lua, estrela, inverno e verão. Existem, irmão, clockwise. Você pode marcar no relógio. Vai acontecer, não adianta. O sol nasce todo dia e não tem ninguém que pode impedir o sol de nascer. E quando chega na hora dele, ele se vai embora. Ele se põe e não tem ninguém que pode segurar o sol, a não ser Deus, que fez isso quando um homem fez uma oração a Deus. Deus falou, eu fiz uma aliança com eles. E você já viu como é que funciona? Eu fiz aliança com eles, eles fizeram aliança comigo. E todo dia, no horário que tem que ser, eles vêm. No horário que tem que ser, eles vão embora. Todo dia, a coisa acontece. É garantido. Isso aí você pode, igual diz o americano, you can take it to the bank. Não adianta. De todas as incertezas da vida, uma é certa. Da manhã de manhã o sol vai nascer. Aposto, quem quiser. Não pode apostar não. Se você quiser apostar comigo, eu aposto. $100 mil. Não tem não, mas dá um jeito. Hã? Que eu sei que eu vou ganhar mesmo. Hã? Não, pastor, só não vai ser amanhã não. Quer apostar? Eu aposto. Por quê? Porque Deus fez uma aliança. Ele fez um pacto. E quando ele faz, irmão, é certo. Você pode crer, você pode confiar. Não interessa o que venha contra você, contra a sua família. Se você fez aquilo que Deus falou, vai acontecer. Ah, não sei não, pastor. A noite está meio esquisita, tem umas nuvens e tal, vai chegar amanhã. O sol não vai nascer, não. Não interessa como está o dia, o sol vai nascer, porque Deus fez uma aliança. E Deus fala com Jeremias, você tem que clamar a mim para você entender isso, Jeremias. Que a minha aliança é imutável, eu fiz aliança e não posso ser quebrada. Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão. Nós não temos tempo de falar da aliança de Deus com Abraão. E olha, Deus fez um negócio que parece coisa de doido. Já falamos aqui, né? Quando a gente estava apresentando as crianças. Circuncisão. Deus falou assim, rapaz, o ser humano é tão preocupado com as coisas, com o futuro e tal, que só o arco-íris aparecer de vez em quando, entendeu? Parece que não funciona. Então é o seguinte, eu vou dar um sinal para eles, do meu concerto, do meu pacto com eles. E olha, vai ser um troço assim que vai ser na carne deles. Vai ser um troço que vai marcar eles. Que toda vez que ele, entendeu? Pá, ele vai ver. Vai lembrar. Não, pera aí, ó. Deus tem um concerto comigo. Brown, vou fazer um concerto com você. Certo? E olha, o sinal do concerto não vai ser o meu arco, como eu fiz com ela, não. Vai ser a circuncisão, vai ser na sua carne. Você vai cortar um pedaço seu fora, assim. Para você lembrar. E você sabe que até assim os caras esquecem? Até assim a gente esquece. Você sabe o japonês, né? Eles têm lá o Yakuza, a máfia japonesa. E quando alguém faz uma coisa muito doida, quando eu fui no Japão eu vi os caras lá, certo? E que aquilo ali é algo assim que quase imperdoável para eles. E para ele não perder a vida, ele faz um contato com o chefe e fala, não, chefe, eu estou muito arrependido, não me mata não e tal. Aí o chefe fala, não, tá bom, você está arrependido então? Então você vai ter que mostrar que você está arrependido. Você talvez você já tenha visto em filme ou já leu em algum lugar. Eles têm um cerimonialzinho, certo? O camarada pega uma knife, certo? Coloca o dedinho e corta o seu próprio dedo. Essa parte assim, ó, do dedo fora. Toda vez que você vê um japonês sem essa parte do dedo aqui, ó, é porque ele é membro da Yakuza. Ele é da máfia japonesa. Tá? Corta fora. A própria pessoa corta o dedo fora. Para falar, não, desculpa aí, foi mal, não me mata não. E aí ele se libera, tá perdoado. Certo? Deus falou assim, eu vou fazer um negócio com vocês. Para você marcar na sua carne, para você lembrar que eu tenho uma aliança com você. Porque parece que o arco só não ajuda. Você esquece. Dá uma cutucada no seu irmão e fala assim, olha, Deus tem uma aliança com você. Mas existe uma aliança ainda muito mais poderosa do que essa. Diga glória a Deus. É uma aliança que nós temos com Jesus Cristo. E nós sempre celebramos isso quando celebramos a Santa Ceia. E quando nós celebramos a Santa Ceia, nós lemos o texto
E Jesus disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Deus falou assim: não adianta nem eles cortar marcar a própria carne. Então dessa vez eu vou morrer. E vou mostrar para eles que eu levo tão a sério esse negócio de aliança, que eu dou a minha própria vida, eu derramo o meu próprio sangue para marcar a minha aliança com o ser humano. Fique de pé em nome de Jesus. Deus fez várias alianças com vários indivíduos, com vários povos, com várias pessoas, por vários anos. E Ele deu sinais da sua aliança. E Deus nunca quebrou nenhuma delas. Sabe por quê? Porque a aliança para Deus é coisa séria. Concerto com Deus é coisa séria. Pacto com Deus é coisa séria. Por isso que a Bíblia diz que Deus odeia o quê? Deus odeia o divórcio. Já leu na Bíblia isso? Deus odeia o divórcio. Sabe por que Deus odeia o divórcio? Porque antes de haver um divórcio, houve uma aliança. Duas pessoas chegaram diante de Deus e fizeram um concerto entre eles e Deus. Trocaram palavras, fizeram alianças. Disse: olha, eu vou fazer assim, você faz assim. Vou estar contigo na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. A aliança que fizemos foi até morrer. E quando Deus olha para o ser humano, quebrando todo tipo de aliança que fazemos entre nós e entre Deus, isso magoou o coração do Senhor. Por isso que Deus odeia o divórcio, porque Deus nunca quebrou nenhuma aliança. Diga aleluia. Deus olhou uma vez para o povo judeu, o povo de Israel, e disse assim: olha, vocês ficam falando, não, fez assim, ó, separa, fez assim, divorcia, fez assim, não sei o quê. Então vamos lá, ué. Posso tratar vocês da maneira que vocês querem tratar um ao outro? Porque vocês já fizeram isso e um monte de coisa. Mas vocês voltam para mim pedindo perdão, pedindo isso, pedindo aquilo. E eu sempre perdoo, e eu sempre continuo, porque eu tenho uma aliança com você. Por que você não pode fazer a mesma coisa um com o outro? Daquilo que você quer de mim. Você quer a certeza do futuro. Você quer convicção de paz e segurança. Você quer que eu te dê isso e eu te dou isso. Mas isso que você pede de mim, você nega aos outros. Nessa noite, você tem que entender que existe um perigo muito grande. Porque muitas vezes nós firmamos um compromisso, um contrato, baseados e movidos em sentimentos vazios e baratos, e não por sentimentos profundos. O nosso compromisso às vezes é movido por sentimentos rasos, como egoísmo, vaidade, caprichos pessoais, e não por profundas convicções da alma. E por isso, quando vêm os problemas e as dificuldades, para nós é fácil pegar o contrato só que Deus não faz assim, diga aleluia. E por isso que hoje, meu irmão, você pode sair daqui tranquilo, alegre, abençoado, sabendo que o Deus que te salvou
o Deus que estendeu a mão para você, o Deus que te fez promessas, Ele não muda de ideia como nós mudamos. Por mais que às vezes o que nos leva a fazer alianças são sentimentos vazios e baratos. Mas Deus, quando faz, Ele faz baseado nele mesmo, porque Ele é amor. Às vezes são lindos castelos de areia que nós fazemos na beirada do mar. Os compromissos que fazemos, as alianças. E aí vem a onda e leva tudo embora. Mas os compromissos que Deus faz são verdadeiros fortes, criados em rocha, que nada e nem ninguém pode abalar. Nesta noite, você pode sair daqui feliz e alegre, se você tiver uma aliança com esse Deus que eu estou lhe falando. Esse Deus que faz aliança eterna. Esse Deus que quando assina, Ele assina com seu próprio sangue, dizendo: olha, eu te dou a minha vida, e a minha aliança com você é que o futuro será de bênção, porque eu vou voltar para te buscar, eu vou te levar para o céu. Não fique estressado com o dia a dia daqui não. Não se estressa com o que está acontecendo na política, na economia. Não se estressa com nada desse negócio não. Só se ocupa em estar na minha presença. E confia em mim. Por mais que Deus de repente não te revele todo o projeto, por mais que de repente Deus não te revele tudo que vai acontecer, mas confia nele. Porque Ele vai te dar a revelação do necessário para o próximo passo. Cada passo da sua vida, Deus fala: faz assim. Você faz e fica firme esperando em Deus. Noé, vou destruir, faz a arca. Ele fez a arca. Noé, pega os animais, coloca na arca. Ele pegou e colocou. Noé, agora entra na arca que eu vou fechar, vou mandar chuva, amém. E agora Deus, espera aí um bocado. E passou o tempo e Deus falou: fica tranquilo aí, meu filho. Não estressa não, porque eu sei o quanto de comida que tem aí dentro. Diga aleluia. Eu sei o quanto de água que tem aí dentro para você beber. Diga glória a Deus. Eu sei as necessidades dos animais que estão lá no primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar. Nada foge do meu controle. Você não sabe a profundidade da água lá fora, mas eu sei. Você não sabe aonde tem terra seca lá fora, mas eu sei. E a única coisa que você precisa entender é que eu fiz uma aliança com você. A única coisa que você precisa entender é que eu cuido de você. Feche os seus olhos, eu quero orar com você nessa noite. Sabe, você precisa mandar o espírito da desistência embora nesta noite. Esse espírito de falta de compromisso que nos faz perder os benefícios das alianças que nós firmamos com Deus. É o que eu falei aqui no princípio. Quem sabe Deus te deu uma ordem, Deus te deu uma palavra e disse para você assim: olha, faz assim, como Deus disse para Noé: constrói a arca, porque eu vou te abençoar, mas você tem que fazer alguma coisa. E quem sabe você começou e parou, e por causa desse espírito de desistência, esse espírito de falta de compromisso, está te privando de receber as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Porque Deus vai cumprir a palavra dele quando você cumprir a sua. Deus faz uma aliança comigo e com você e diz: olha, cumpre a tua parte, eu cumpro a minha. Deus nunca deixou de cumprir a parte dele. Nunca, 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 nunca. Existe a nova aliança, não porque Deus quebrou a antiga, foi porque os homens quebraram a antiga. Os homens anularam a primeira. Os homens pediram divórcio de Deus. E Deus falou assim: não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma nova aliança então. Uma nova oportunidade. Feche os seus olhos, eu quero orar com você.
Quem sabe você entrou aqui nessa noite e você não tem uma aliança com Ele. O Senhor nesta noite está pedindo para que você pondere isso, para que você não saia daqui sem uma aliança com Ele, porque só uma aliança com Ele vai te trazer a segurança do amanhã. Ninguém sabe amanhã, só Deus sabe amanhã. E quando você faz uma aliança com Ele, Ele garante o teu amanhã. Quem sabe você desanimou e parou no caminho. Deus fala com você que Ele te dá outra oportunidade hoje, porque Ele nunca desistiu da aliança que Ele fez com você. Ele continua dizendo para você: está de pé, retoma a caminhada, volta novamente, volta ao primeiro amor, e você vai ver o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Eu quero encerrar nessa noite, mas eu quero orar com você. Você, quem sabe, que entrou aqui nessa noite preocupado com amanhã, as incertezas que o amanhã traz, mas Deus falando com você que você não precisa ficar assim, porque afinal de contas você tem aliança com Ele, e nesta aliança que você tem com Ele, Ele prometeu cuidar de você, que você não deve se preocupar, para você lançar a sua ansiedade sobre Ele. Ele tem cuidado de você até aqui, Ele vai continuar cuidando. Eu quero convidar você que gostaria de vir ao altar para receber uma oração especial. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Deixa eu orar com você. Vem renovar a tua aliança com Deus nessa noite, ou vem fazer uma aliança com Ele nessa noite. Vem ao altar e deixa a sua preocupação aqui, deixa a sua angústia aqui. Creia que amanhã Deus vai prover como tem provido até aqui. Faça a sua parte e Ele vai fazer a dele. Aleluia. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Escute isso. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Eu posso enfrentar o Deixa a sua preocupação no altar nessa noite. Saia do seu lugar, venha fazer uma aliança com Ele, venha renovar a sua aliança com Ele. Esse espírito que fica querendo tirar você, a sua paz, a sua alegria, repreenda